Então era realmente uma situação que precisava de um milagre divino mesmo. Nessa hora, o espírito que estava nela, manifestado, falou assim: eu não posso contra ti, e é por isso que eu vou ter que sair, porque junto a ti tem 77 anjos. E eu, naquela hora, eu pude simplesmente entender e ver o mundo espiritual. Eu sabia, eu tinha certeza absoluta que eu não estava sozinho, que Deus estava comigo e que eu tinha um exército de anjos ali que estavam me acompanhando. E naquele dia, nós oramos e após alguns minutos de batalha espiritual, nós expulsamos os demônios e essa mulher foi liberta para a glória de Jesus. Então você perceba como o mundo espiritual é real. A gente pode até não querer acreditar e não querer entender como funciona o mundo espiritual, porém existem sim anjos espirituais, tanto malignos quanto anjos fiéis de Deus. E no momento de uma batalha espiritual como essa que eu enfrentei, como esse aqui é simplesmente um exemplo de muitos outros momentos que eu passei, e eu pude perceber, eu pude ver a glória de Deus através de manifestações de anjos, porque nós temos a bênção e a proteção de Deus que provém através de anjos que são ministros, são servos de Deus que estão em obediência e estão trabalhando em prol daqueles que hão de herdar a vida eterna. Bom, nesse momento nós vamos falar sobre a origem dos anjos. No livro de Salmos, capítulo 33, versículo 6, está escrito: pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles, pelo Espírito da sua boca. Colossenses capítulo 1, versículo 16. Porque nele foram criados todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Pastor Joel, qual é a etimologia da palavra angelologia? O termo angelologia vem do grego angelos, que significa anjo, ou anjos, e logia, que significa estudo. Portanto, o termo angelologia significa estudo ou doutrina dos anjos. O termo anjo no hebraico é malaki e no grego é angelos. Os dois termos, na verdade, têm significados de mensageiros. Então, em ambas as línguas, tanto no hebraico quanto no grego, nós entendemos que a palavra anjos tem significado de mensageiros celestiais ou mensageiros de Deus. Pastor João, mas como foram criados os anjos? A Bíblia, o que fala sobre esse assunto? Bom, nós entendemos que Deus, ele, pela sua palavra, pelo Espírito da sua palavra, ele trouxe agora à existência os seres espirituais que são os anjos. No livro de Salmos 33, versículo 6, está escrito: pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todos os exércitos deles, pelo Espírito da sua boca. Louvai todos os seus anjos, louvai todos os seus exércitos, louvem o nome do Senhor, pois mandou e logo foram criados. Salmos 148, versículo 2 e 5. A Bíblia não nos fala claramente um momento específico em que os anjos foram criados. Porém, nós deduzimos que o mundo que é físico, o mundo natural, ele foi criado após o mundo espiritual. Até porque está escrito no livro de Hebreus capítulo 11, versículo 3, o espiritual procede o material. Então nós entendemos que antes que o mundo material fosse criado, Deus, ele criou o mundo espiritual. Então nós vamos ver, inclusive no livro de Jó, um texto muito interessante. Quando as estrelas da alva juntam e alegremente cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam. Jó, capítulo 38, versículo 7. De acordo com Jó 38, do versículo 4 ao 7, nós entendemos que antes de Deus criar a terra, porque no texto está escrito que os filhos de Deus, os anjos, se alegravam ao verem Deus lançar os fundamentos da terra. E é de acreditar que os anjos presenciaram o ato em que Deus criou todas as galáxias e planetas.
e o homem só conhece a Via Láctea. Mas Deus ele lançou o fundamento da terra e com certeza isso ocorre também com toda a criação material, ou seja, os mundos, conforme Hebreus capítulo 11, versículo 3. Então nós entendemos que quando Deus ele estava na criação, onde ele estava formando todas as coisas, os seus exércitos espirituais já tinham sido criados e eles estavam como espectadores, dando glórias a Deus por tudo aquilo que estava sendo criado. Os anjos são seres espirituais. Os anjos são espíritos ministradores que estão aqui trabalhando em pró, a favor daqueles que hão de ser salvos. Quando nós vamos para o livro de Hebreus capítulo 1, versículo 14, é que fala sobre esse assunto, que os anjos são espíritos ministradores. Estes espíritos, eles foram criados sem corpos materiais. Nós fomos criados com corpos. Nós somos espíritos que possuímos corpos físicos. Portanto, as limitações físicas próprias dos seres humanos, os anjos não têm. Eles são superiores à matéria e não estão sujeitos à lei da gravidade como nós, por exemplo. Nós estamos limitados ao lugar, ao espaço, ao momento, ao cronos, que é o tempo que deve ser medido. E eles não vivem nesse tempo, eles não têm essa dificuldade como nós. Eles conseguem, através de uma velocidade extraordinária, subir da terra para o céu e também do céu para a terra e também fazerem essas viagens de um lugar para o outro, isso em milésimos de segundo, que é algo que para nós é até mesmo difícil de entender, porém esta é a vantagem dos anjos que eles têm sobre nós. Martinho Lutero, o grande reformador alemão, ele vai declarar que os anjos, eles são criaturas espirituais sem corpo, criadas por Deus a serviço da cristandade ou da igreja. Nós entendemos que esses anjos, eles são anjos ministradores. Nós vamos falar um pouco sobre este assunto de forma um pouco mais detalhada mais para frente nos demais vídeos, onde eu vou falar que nós temos, cada um de nós, anjos que foram enviados por Deus para estarem conosco todos os dias da nossa vida, mas nós vamos estar falando sobre esse assunto um pouco mais na frente nos demais vídeos que nós vamos estar também fazendo aqui. O grande evangelista, homem de Deus, Billy Graham, ele fala que os anjos eles têm um poder extraordinário para fazerem viagens como um relâmpago em uma velocidade extraordinária do céu para a terra e também de um lugar para o outro. E quando Deus tem uma missão específica para eles, eles podem até mesmo assumir formas humanas. Isso quando eles precisam cumprir algumas missões que foram por Deus determinadas. Bom, para você que chegou até aqui, eu gostaria de convidar você para verificar se você já está inscrito no nosso canal.